nós estamos estudando sobre a depravação total. Estudamos, sobre a depravação total, estudamos sobre a eleição incondicional, a graça irresistível, a expiação definida. Vimos um pouco, sobre estas doutrinas e estamos nos aprofundando um pouco mais na perseverança dos santos, que é uma doutrina que Cristo deixou claro, aquele que não perseverar até o fim não será salvo. Então, só a salvação para aqueles que perseveram até o fim. Porém, nós precisamos entender como é que esta perseverança se desenvolve, o quanto nós temos contribuído para que ela se faça possível, para que ela se faça real. Perseverança dos santos é uma doutrina que vem da Reforma Protestante, porém está na Bíblia Sagrada. Essa doutrina está explícita na Bíblia Sagrada. Os reformadores apenas tiraram da palavra aquilo que diz respeito a esta perseverança dos santos. Já a doutrina arminiana, ou a doutrina pelagiana, que foi a que influenciou o catolicismo romano, e Santo Agostinho, Agostinho se levantou para defender a fé como hoje nós cremos. Graças a Deus ele teve êxito. Porém, muita coisa da Igreja Romana ficou contaminada com essa doutrina de Pelágio, de dizer que o homem é que é capaz de se salvar. O homem, ele tem essa condição de pureza suficiente para conquistar a salvação. De alguma maneira, essa doutrina, esse ensino, entrou também nas igrejas evangélicas, que chamamos do ensinamento de Armínio, Jacobs Armínio, que veio com essa ideia de que, é o homem que persevera, é o homem que garante a sua salvação através da sua força, da sua perseverança. Ele tem a ajuda de Deus, tudo bem, porém, sem a força do homem, Deus não poderia salvá-lo. Então, Deus depende que o homem persevere, que ele dê o primeiro passo e que ele continue caminhando com suas forças para ser salvo. Então, Deus ele não é poderoso o suficiente para salvar uma pessoa por ele mesmo, pela capacidade única dele. O homem precisa ter ali a sua contribuição, ele precisa contribuir na sua salvação. E aí nós vamos ver até onde a doutrina de Armínio tem razão ou não tem, porque a doutrina calvinista diz o contrário. Ensina que o homem jamais teria capacidade de começar e jamais teria a capacidade de dar continuidade e jamais teria a capacidade de finalizar a sua própria salvação. Jamais. Tudo provém de Deus. O início, ele te chamou, primeiro ele te escolheu, antes de criar o mundo, ele escolheu um povo para si. Ele predestinou esse povo para Cristo, para se encontrarem com Cristo, para terem Cristo, para viverem em santidade, e ele predestinou esse povo. E no tempo determinado ele chamou, ele resgatou esse povo das trevas, sem que esse povo fizesse qualquer coisa que fosse. Não fizeram nada. Não, fizeram sim, eles tiveram fé. Não tiveram, eles receberam a fé. A fé foi depositada no coração deles, foi implantada no coração deles. A partir daí eles têm fé, a partir daí eles creem, eles querem. Mas depois que eles creem, agora é com eles. Também não. Se Deus fosse deixar ser com o homem a continuação da salvação que ele iniciou, o homem pereceria. E por que o homem pereceria? Porque ele não seria capaz de começar, de dar continuidade e de finalizar a sua salvação. Aí os cânones de Dort, que foi uma resposta
as heresias arminianas, diz o seguinte, no seu artigo 3, né, da Perseverança dos Santos, artigo 3, Deus preserva os que são seus. Então, nós vemos aqui, como diz os cânones de Dort, neste artigo, por causa desses resquícios de pecado que ainda restam no íntimo e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, os convertidos não conseguiriam perseverar nesta graça se deixados às suas próprias forças. Então é isso que diz os cânones de Dort. Se eles fossem deixados às suas próprias forças, eles não conseguiriam perseverar nessa graça. Por quê? Porque eles sofrem tentações do íntimo, né? O pecado original está lá dentro, produzindo pecados práticos, pecados de pensamento, pecados de fala, está produzindo. O pecado original é uma fábrica constante e contínua que não para de produzir pecados. Além disso, tem a corrupção do mundo. O mundo empurra, sufoca o crente para o pecado. É uma das parábolas de Jesus Cristo, né? As sementes. Uma semente cai na terra batida, onde os homens passam pisando e tal, cai na beira do caminho. A beira do caminho é aquele lugar onde as pessoas caminham, né, para se livrarem da passagem dos carros, e ali está muito socado. Aí fica exposta. Jesus Cristo disse que vem as aves e tomam aquela semente. Aí Jesus Cristo explicou que isso daí é o diabo. Muitas vezes o crente está ali aprendendo a palavra, daqui a pouco, eita, será que eu deixei a luz acesa? Eita, será que o leite, eu desliguei o fogão? Eita, será? E começa a vagar, e a palavra sendo semeada, e o diabo vem cá, tomando. Jesus Cristo falou que essa é a que cai na beira do caminho. Só que ele falou de outras. Ele falou de uma que cai entre as pedras, e esta daí tem raiz, não tem raiz, porém, porque não dá para chegar no fundo, as pedras não permitem, e quando ela cresce, ela não produz fruto, por quê? Porque o sol desgasta ela e ela não suporta o calor por não ter raiz, ela não consegue sugar a água para, né, se manter firme contra aquele calor, ardor do sol, e ela murcha. Aí Jesus Cristo diz, são estes os que recebem a palavra até com alegria. Eita, que palavra maravilhosa e tal, mas não tem raiz. Aí vem o sol, que no caso Jesus Cristo colocou como que sendo a pressão, a perseguição, as aflições, as dificuldades que um cristão enfrenta, e ele não suporta esse calor dessa pressão e estou fora, cai fora do evangelho. Então é a pressão do mundo. Já vimos a pressão de Satanás. Aí Jesus Cristo também conta que tem uma que cai entre os espinhos. Então ela tem raiz, mas quando começar a crescer, os espinhos estão sufocando ela não suporta e morre. Aí Jesus Cristo diz que esses espinhos são as seduções do mundo, a fascinação dos prazeres do mundo. O cristão está na igreja, daqui a pouco olha e diz, nossa, e aquilo dali, eu gosto tanto daquilo, e essa sedução o arrasta para o pecado. Então veja quanta pressão uma pessoa sofre, e por que poderíamos bater no peito e dizer, sim, mas eu tenho força suficiente para vencer todas elas, por mim mesmo. Como dizer isso? Não há possibilidade. Eles cairiam se fossem deixados às suas próprias forças. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Se somos infiéis, o que é que a Bíblia diz? Deus permanece fiel. Se Deus fosse contar para sermos salvos com a nossa fidelidade, estava todo mundo perdido.
mas ele conta com a sua própria fidelidade à promessa que ele nos fez, de dar o seu filho e de fazer com que o seu filho nos salvasse. Por isso Jesus Cristo diz: Pai, não perdi nenhum de todos os que tu me deu. Exceto Judas, que já veio para isso mesmo, para o perder-se, o filho da perdição. Mas Jesus Cristo guardou todos, inclusive não só os seus apóstolos, mas todos os seus eleitos. Pai, Jesus Cristo, né, a Bíblia diz também que todos aqueles que o Pai deu a Jesus, Jesus Cristo disse: eu farei a vontade do Pai. Ele falou da vontade do Pai. A vontade é esta, que eu não perca nenhum de todos o que eles me deu. Não perca nenhum de todos o que o Pai lhe deu. Será que ele perdeu? É lógico que não. É isso que a perseverança dos santos ensina, que nós não nos perderemos jamais, não por causa da nossa própria fidelidade, mas por conta da fidelidade de Cristo à obra que o Pai lhe confiou, tá? Aí, mas Deus é fiel e confirma misericordiosamente na graça os que, uma vez por todas, lhes foi outorgado, e os preserva poderosamente nela, ou seja, na graça, até o fim. Esse é o nosso Deus. É assim que Ele trabalha conosco. Agora, veja só, por causa desses resquícios do pecado que ainda restam no íntimo, foi que o apóstolo Paulo disse: mas, se eu faço o que não quero, o que era que Paulo estava fazendo, mas não queria fazer? Pecando. Se eu peco, mesmo sem querer, eu não quero, mas peco. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o pecado habita em nós. Paulo não está se justificando aqui, tá? Não, ele só está dizendo o seguinte: olha, existe um pecado inerente, resquícios do pecado no nosso íntimo, que faz com que a gente caia. Por mais santidade que a gente busque, por mais oração, por mais santo que você seja, você vai pecar. Porque esse pecado habita em nós. E também a causa das tentações do mundo e de Satanás. O que foi que Pedro falou, meus irmãos? Na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Além desse pecado do íntimo, ainda o diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele está o tempo todo. Imagine você, ele não dá um dia de descanso, uma hora de trégua, é 24 horas, enviando os seus demônios para nos atormentar, para nos oferecer os banquetes sujos, imundos do pecado. Então é o tempo constante. Aí ele usa suas emoções, sua ira, ele usa a sua impaciência, ele usa a tua tristeza, ele instiga isso para que você se envolva emocionalmente, psicologicamente, com as escolhas erradas, com pensamentos errados, com palavras erradas. O seu estresse não ajuda em nada, mas você se apega com ele, mesmo sabendo que isso daí não agrada a Deus. Mas observe, por que é assim? Por causa disso, porque além de termos em nós os resquícios do pecado, ainda temos esses inimigos externos, o mundo e o diabo. Aqui, ó, falando a respeito do cuidado de Deus conosco, como Ele provê, não é? Salvação, escape, socorro, em meio às quedas, às dificuldades, às tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E por quê? A gente não vence.
Não é uma tentação sobre-humana a que sofremos. Aí a gente vai e cai. Por causa disso, por causa desse pecadozinho aí que gosta dessas tentações e nos inflama para que a gente escolha fazer o errado. Mas Deus é fiel, percebe? Nunca diz que o homem é fiel. É lógico, Deus tem os seus fiéis, mas Deus não está dizendo que os seus fiéis são infalíveis, são perfeitos em sua fidelidade. Nenhum homem passou por essa terra sem pecar. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que poderás suportar. Olha a intervenção de Deus para você perseverar até o fim. Olha a intervenção de Deus para você executar a perseverança dos santos, que Ele pede, que Ele ordena aos seus fiéis. Persevere até o fim, ou então você não será salvo. Aí vem a tentação, Deus, epa, não passe daí não, Satanás. Epa, você não vai se inflamar a este ponto não. Para que você se mantenha crendo firme em Cristo até o fim. Deus intervém. Ele proverá o livramento. É Ele que provê. Não é a gente que tem essa capacidade. De sorte que o possais suportar. Estou falando demais. Alguém quer... Pois não, pega aí o microfone. Sim. Veja se ele está ligado, o microfone. Liga aí, Carlão, por favor. Salmo 34, e o versículo que eu li, que é o 7, né? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então está implicado em tudo, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É isso daí. Não, com certeza. O arminiano, pode falar, dona. Então, assim, o importante é temer ao Senhor. É, É isso é, que nós fazemos. é, Não livre do pecado, não estamos livres, é, né? Mas o anjo do Senhor, então, está dentro da sua da é. missão que está sendo dada, não é isso? Isso, justamente. Nós somos, vai ter que sejamos tentados, mas o anjo do Senhor acampa-se E nos livra. É. Só existe arminiano no mundo, crentes arminianos que acham que são salvos pela sua própria capacidade, porque eles não conseguem enxergar o mundo invisível. Eles não conseguem enxergar o que está ao redor deles, o quanto Deus está agindo por eles. Se eles pudessem enxergar, eles dizer, meu Deus, quer dizer que eu sou salvo porque tu faz tudo isso, Então, se o Senhor não fizesse estas coisas, ai de mim. Porém, porque eles não conseguem ver o trabalhar de Deus, o anjo do Senhor acampado ao redor, protegendo, cuidando, para que ele consiga chegar até o fim, perseverando, porque ele não consegue ver, aí ele, está vendo? Aquele irmão se afastou, eu nunca me afastei, e começa a se exaltar, porque ele não consegue enxergar o mundo espiritual. Só que o mundo espiritual a gente não precisa enxergar, porque ele está revelado nas Escrituras. Isso que nós estamos lendo, né, que Dona Lourdes leu ali, e que nós estamos lendo aqui, tudo isso é a revelação de Deus dizendo, filhos, filhas, eu estou fazendo muito para que você não negue a fé, para que você não apostate da fé. É Ele que está fazendo. Quer falar, Carlão?
Uhum. É verdade. É, 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 é verdade. É verdade. Aí veja só, os convertidos, né, que diz lá os canos de Dort, os convertidos não conseguiriam perseverar nessa graça se deixados às próprias forças. Agora, vejam só o que diz, não é? 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, somos pecadores. E Deus não aceita pecador diante do seu trono. Ele não aceita pecadores sendo salvos e morando nos céus. Se nós somos pecadores e a nossa luta é para perseverar até o fim, se a gente disser, consegui, agora eu estou perseverando e não estou pecando, ele está dizendo, você é mentiroso. A verdade não está em você, porque você é pecador. Então é impossível você perseverar para ser salvo. Ah, não, mas eu persevero em não matar, não roubar, mas você peca. Quem disse para você que Deus vai passar a mão nos pecados que você chama de pecadinhos pequenos? Não vai. Nenhum pecado passa impune diante de Deus. Então você iria para o inferno pela sua força. Agora, você só vai para o céu porque é a força de Cristo que está te levando, é a santidade de Cristo que está te purificando. O sangue de Cristo que te limpou. É a mesma coisa lá da 10ª praga do Egito. O sangue do Cordeiro salvou aquelas almas, aquelas vidas que estavam dentro da casa, que tinham o sangue. Não procurou, será que esse daí é bonzinho ou ruim? Não, tem o sangue. Aí o anjo vingador não se atrevia de entrar. Ele não questionou a Deus. Deus, mas será que lá não tem um egípcio escondido? Será que não questionou nada? Tem o sangue. Não quero nem saber, vou para o outro lado. Do mesmo jeito vai ser no dia do juízo. Deus vai vir vingar o seu povo. E quando Deus vier, ele só vai passar por cima daqueles que têm o sangue de Cristo. Não é daqueles que são santos. Porque ninguém é. Aí veja só. O que diz aqui? Mas Deus é fiel e os confirma misericordiosamente na graça que, uma vez por todas, lhes foi outorgada e os preserva poderosamente nela até o fim. Veja que é Deus guerreando por você, lutando por você, salvando você, preservando você, e isso ele garante até o fim. Aí, para encerrar, veja o que diz Judas, 24 e 25. Ora, veja, não está falando do homem não, viu? Não está falando que o homem é poderoso o suficiente para se guardar de tropeços. De jeito nenhum. Essa glória é só de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação
imaculados diante da sua glória. O poder da salvação é dele. É ele quem está dizendo que é poderoso o suficiente para te guardar de cair, de tropeçar, de negar a fé, de recuar. Ele é que é poderoso para te guardar e para te apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória. Mas é ele quem tem esse poder. Aí Judas reconhece, né? A quem então vai a glória? Ao homem que ajudou Deus, é? A quem vai a majestade? A quem vai o império? A quem vai a soberania? A Jesus Cristo. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. A Ele, viu? Seja a glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Só que isso incomoda quem é arminiano. Porque quem é arminiano quer dizer que fez algo. Não, eu tenho que ter contribuído com alguma coisa. Porque ele quer um pouquinho dessa glória. Mas, diante de Deus, toda glória humana será lançada por terra. Porque você só é salvo porque Deus é poderoso para te guardar. Senão, não existiria salvo. Alguma dúvida, irmãos? Questionamentos? Então, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por tamanho amor, poder e graça em nossas vidas. Irmão Carlos, nos conduza em uma oração. Deus, Pai Todo-Poderoso e bendita e infinita misericórdia, graças te damos, Senhor, por ouvir a Tua palavra, Amém, por Senhor. estar recebendo, Senhor, conhecimento para a nossa melhora espiritual, que o Divino Espírito Santo esteja nos conduzindo, guiando a nossa mente e o nosso coração, para estarmos focados em Cristo, acima de tudo e de todos. Que a Tua misericórdia e o Teu amor seja conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, incertezas e inseguranças. E Amém, Senhor. apieda, Senhor, da Amém. nossa pequenez e da nossa insignificância, Amém, Senhor. e nos dá força, fé e coragem para continuarmos na luta, vencendo através da Tua palavra, Amém, Senhor. hoje, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos para